No vídeo de hoje eu vou te falar quais são os fundos imobiliários que eu pretendo comprar agora no mês de setembro de 2021 para minha carteira pessoal, para minha carteira do Milhão com Mil e para as outras carteiras públicas que eu tenho lá na Cashflix. Tá? E esses fundos imobiliários que eu vou comprar serão os de tijolos, de papel, enfim, todos que eu pretendo comprar, vou falar nesse vídeo. Então, se você já gostou do tema desse vídeo, deixe seu like, que o seu like me ajuda demais, e comenta aqui para mim se você já investe em fundos imobiliários, é muito importante eu saber isso, para que eu faça conteúdos cada vez mais aderentes ao que vocês estão querendo, né? Não adianta eu falar muito sobre fundo imobiliário aqui no canal se você não investe em fundo imobiliário, né? Eu quero falar sobre o que vocês estão querendo aprender, tá bom? E lembrando, nada do que eu falo aqui é uma recomendação nem de compra nem de venda, é apenas para te inspirar a investir melhor, tá bom? Então, vamos lá, vamos ver quais são os fundos imobiliários que eu pretendo comprar nesse mês. O primeiro é o HCTR11 da gestora Hectare, né? É um fundo mais high yield, né? Ou seja, aquele com um risco um pouco maior, porque ele tem uma grande presença de CRIs, né? Que são certificados de recebíveis imobiliários de loteamento e multipropriedade, que são duas classes, né, de imóveis que não tem muito financiamento formal, ou seja, formal no sentido assim, de bancos, grandes players do mercado, né? Então, os CRIs são uma ferramenta muito grande de financiamento desse tipo de imóvel e isso faz com que eles tenham um spread um pouco maior, ou seja, como o risco é maior, os juros também é maior e isso faz com que seja interessante para nós investidores se expor a esse tipo de CRI, a esse tipo de fundo imobiliário. Então, por isso que eu gosto do CTR11, porque eles se mostraram aí, ao longo do tempo muito competentes na decisão de alocação nesses CRIs mais high yield. Tá? Então vamos lá. O valor patrimonial da HCTR11 no momento que eu gravo esse vídeo é de R$ 115,32 e ele negocia a R$ 121,40, um valor bem abaixo da média dele histórica. Você vê aí que a HCTR, alguns meses atrás, negociou a quase R$ 160 e agora você pode comprar ele por R$ 121,40, que é apenas 5,3% acima do valor patrimonial, né, mostrando uma oportunidade na minha visão. Né, por isso que eu vou comprar ele para minha carteira. E isso também é uma desvalorização de 5,2% nos últimos 12 meses, né, mostrando que, na minha visão, temos uma oportunidade. Né. Os rendimentos dos últimos 12 meses é de fazer rir, né, qualquer cotista, assim como eu já sou, né, rendeu aí R$ 25,05 por cota, o que dá um dividend yield de mais de 20% para o preço atual, né? É lógico que não existe a expectativa que nos próximos meses ele continue pagando tanto rendimento assim, porque a inflação já está dando uma segurada. Mas é um fundo imobiliário high yield, então se espera que ele paga mais do que a média do mercado e que ele vem pagando, né? E com isso vem algumas taxas também, né? Obviamente. Então a gestora, a Hectare, cobra 1,2% ao ano sobre o HCTR11 e também cobra uma taxa de performance de 10% do QCD, 100% de CDI, ou seja, é uma taxinha um pouco salgada, mas na minha visão vale a pena, porque a Hectare se mostra muito competente aí ao longo do tempo fazendo as suas alocações. Tá bom? O próximo é o RDM11, né, o Iridium, né, é um dos maiores e melhores, na minha visão, fundos imobiliários do Brasil, porque ele é altamente diversificado, com CRIs tanto high yield, tem aqueles CRIs que são ali mais sólidos, né, que a gente chama de high grade, né, e eles têm uma das melhores, se não a melhor equipe do Brasil de seleção de CRIs, né. Então eu já fiz até uma entrevista com o Rafael Selegato, que é o gestor desse fundo. Vou deixar aqui para você e depois dessa entrevista eu tive ainda mais confiança de investir no RDM11, porque ele se mostrou muito competente e mais do que competente, tá? Muito consciente dos riscos que o RDM11 deve tomar para os seus cotistas, tá? Então eu recomendo que você veja a entrevista, caso você ainda não tenha visto. E já sou cotista há muito tempo da RDM11 e pretendo continuar sendo e continuar comprando nos próximos meses, né? E no mês de setembro não vai ser diferente, tá? Então, valor patrimonial nesse momento do RDM11, R$ 97,28, que é bem abaixo do preço atual de R$ 117,11, ou seja, 20% acima, né, do valor patrimonial. E aí, isso é um pouquinho salgado, de fato, mas lembrar que o RDM11 ele tem uma qualidade muito alta, né? E alguns meses atrás ele estava negociando a 140, acho que chegou a ser negociado a quase R$ 150 o RDM11, e agora a gente tem a oportunidade de comprar 117, e veja que mesmo negociando a 20% acima do valor patrimonial, ele vem valorizando, né? Nos últimos 12 meses valorizou 8,8%. Tá? Também nesse período, né? Os últimos 12 meses, pagou
R$14,69 por cota, que dá um dividend yield de 12,55%, que é mais de 1% ao mês. E aí a gente falar de 1% ao mês, lembrando que a Selic estava até alguns meses atrás, algo em torno de 2%, 3%, então a gente vê aí o tamanho da competência e também dos rendimentos que o RDM11 nos proporciona. Tá? E além disso, né, na minha visão, é uma gestora que se preocupa com as taxas que são pagas pelos acionistas, né, no caso pelos cotistas, né, então ele paga uma administração de apenas 1% ao ano, ou seja, bem limpo o mercado, e não tem taxa de performance. Então, quanto menos taxa a gente paga, mais dinheiro vem para o nosso bolso. Então, por isso que eu também gosto muito do RDM11. Tá bom? O próximo é o RZTR11 da Risa Asset, né? Então, eu falei bastante sobre esse fundo quando ele foi fazer o IPO ano passado, há um ano atrás, tá? Eu vou deixar esse vídeo para você, para que você entenda mais sobre ele, né? Eu expliquei detalhadamente qual que era a proposta do fundo, e eu até falei no vídeo, né, que eu acabei de te indicar, que se eles confirmassem as suas teses, né, ou seja, conseguisse alocar o dinheiro e assim trazer retorno para os acionistas, eu me tornaria cotista do fundo. Então, assim eles fizeram e assim eu estou fazendo, né? Eu estou me tornando cotista, né, desse fundo, me tornei recentemente quando adicionei aí na carteira do 1 milhão com mil, que caso você não saiba, é onde eu invisto publicamente aqui no YouTube. Vou deixar aqui para você a playlist para que você possa conhecer, né? Mas, basicamente, o que o RZTR faz, né? Eles compram terras produtoras, né? No caso de soja, algodão, enfim, milho, culturas que o Brasil tem muita tradição, né? Por um preço abaixo do mercado do produtor, e depois arrenda para o próprio produtor que vendeu a terra, aquelas terras, né? Como opção de compra no final. Ou seja, basicamente eles estão financiando aquele produtor com a garantia da terra, só que com uma garantia muito, muito forte, porque a terra já foi vendida para o fundo e depois foi arrendada, né? Ou seja, é diferente de quando você empresta e fica no nome, né, do dono daquele que recebeu o empréstimo um imóvel. Aqui não é o caso, né? Então é transferido para o fundo esse imóvel, então a garantia é muito forte. Então eu duvido que eles tenham problemas de inadimplência no futuro. Tá? Então eles vêm pagando cada vez mais rendimentos, trazendo um retorno cada vez maior para o cotista. Então, acabei adicionando na minha carteira. Então, vamos dar uma olhada aqui. O valor patrimonial dele é de R$ 99,44 e atualmente negocia por R$ 95,82, ou seja, abaixo do valor patrimonial. Então, vejo isso como uma grande oportunidade, né? Negociando 3,6% abaixo do valor patrimonial, e nos últimos 12 meses desvalorizou, né, 4,2%, porque lembrando, nesses últimos 2 meses foi justamente o IPO dele e depois o mercado veio caindo desde então, né? Nos últimos 2 meses já pagou R$ 6,88 por cota, que dá um dividend yield de 7,19, mas tem algo importante aqui, né? Eles estabilizaram os seus rendimentos em mais ou menos, ali pelo que eu pude apurar, 90 centavos, tá? Então 90 centavos, se você multiplicar 90 centavos por 12, vai dar algo em torno de 10,80. Vamos supor que seja R$ 10, tá? R$ 10, como você está pagando R$ 95 nesse momento, sobre essa cota, a gente está chegando ali quase a 1% ao mês nesse fundo imobiliário que tem, como eu disse, garantias muito fortes, e no final também tem uma exposição ali ao setor do agronegócio, que é um setor muito interessante a longo prazo, tá? Então, por isso, eu gosto da tese do RZTR11 e é por isso que eu estou investindo nele, tá? A gestora cobra uma taxa de administração mais salgada do mercado, de 1,25%. Ao ser indagada sobre isso, a gestora disse que por conta até do modo de investir deles, né? Ou seja, eles estão investindo no interior do Tocantins, no interior do Mato Grosso, então existe um custo maior de deslocamento, de profissionais, então por isso que eles cobram uma taxa de gestão um pouco mais alta, e também tem uma taxa de performance, na minha visão, um pouco salgada, né? Porque é 20% do QCD, CDI mais 2%, né? E agora há pouco a gente tinha CDI em 2% ao ano, então a partir de 4% de rendimento que eles estavam dando com o pé nas costas, estavam pagando performance, né? Mas agora a Selic deve subir, deve bater 7, 8%, e aí essa performance deles de fato vai ser muito menor do que deve estar sendo neste exato momento, tá? Então vejo como uma oportunidade sim para o momento, tá? Então já adicionei minha carteira e pretendo continuar comprando agora em setembro de 2021. E o próximo é o TRXF11, né, da gestora TRX Real Estate, né? São 44 imóveis
em 11 estados diferentes, e isso é um spin-off dos imóveis do Grupo Pão de Açúcar, né? Então, o que o Grupo Pão de Açúcar fez? Pegou um monte de imóvel ali de Açaí, de Pão de Açúcar, de Sodimac, de Extra, enfim, de várias empresas do grupo, e vendeu para esse fundo imobiliário para que ele pudesse alugar de volta, né, para essas empresas com um contrato atípico de longo prazo, né? Então, para mim, essa é uma das grandes vantagens de investir no TRX-F11. São imóveis que estão totalmente alugados, não tem vacância, né? Tem aí contratos atípicos que dizem que se qualquer um desses imóveis for desocupado no curto prazo, né? No curto prazo na realidade não, antes do vencimento do contrato tem uma multa gigantesca a ser paga, tá? Então eu vejo isso como uma oportunidade para a gente cotista ter uma tranquilidade com os rendimentos aí nos próximos anos com o TRX-F11, tá? Então, só para você entender, o valor patrimonial dele é de R$ 104,26, o preço atual dele é de R$ 101,85, que mostra que o preço atual está abaixo do valor patrimonial e teve uma desvalorização nos últimos 12 meses de 0,2%, ou seja, também é uma desvalorização bem baixinha, né? Ou seja, ele está estável, mas pagando cada vez mais rendimentos. Então, a vacância, como eu já disse, não tem vacância, 100% dos contratos atípicos, e nos últimos 12 meses pagou R$ 7,79 por cota, que dá um dividend yield de 7,65%, mas isso vai sendo atualizado em função do tempo, afinal de contas, são contratos de aluguéis que têm seus reajustes já planejados nesses contratos. Tá? A taxa da gestora é de 1% ao ano e tem uma taxa de performance também do QCD e IPCA, mais 6%, que eu acho que é algo justo, né, a você pagar uma performance quando você tem um resultado excepcional, e quando você tem um resultado acima de 6% da inflação, sim, eu acho que é um resultado que vale a pena pagar uma taxa para que os gestores busquem para os seus cotistas, né? Então, recapitulando tudo que eu falei nesse vídeo, eu vou investir no mês agora de setembro no RZTR11, né? Para mim, uma proposta interessante de exposição ao agronegócio, que é um setor bem carente de opções aí, pelo menos até o momento, né? A gente vai ter aí o Fiagro em algum futuro aí não muito distante, então depois a gente pode ser que tenha outras opções nesse setor. Por enquanto a gente não tem muitas, então eu prefiro ficar com o RZTR11, tá? O TRXF11, porque são contratos atípicos de longo prazo e sem vacância, isso me deixa muito tranquilo, apesar de toda aí a turbulência que existe em volta desse fundo, né? Porque ele tem uma certa alavancagem, enfim, mas isso não é algo que me incomode. Tá? Também o HCTR11 é um fundo imobiliário high yield com raro desconto, normalmente negociado com um prêmio sobre o valor patrimonial. Ele ainda negocia com um prêmio, mas um prêmio bem magrinho, então na minha visão faz todo sentido. E o IRDM11 porque para mim é o melhor fundo imobiliário do Brasil, então eu quero já sou cotista há muito tempo, quero continuar sendo cada vez mais cotista do IRDM11, adicionando ele na minha carteira. Tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, tá? Deixe seu like, porque seu like me ajuda demais. Isso mostra para o YouTube que esse é um vídeo relevante. Compartilha esse vídeo com algum amigo seu que talvez não invista em fundo imobiliário, que não entenda muito bem sobre esse tipo de investimento. Então esse vídeo pode ajudá-lo, tá? E caso você não seja inscrito, se inscreva e ative a notificação, porque tem vídeo novo toda terça, quinta e domingo, às 18 horas. Um forte abraço e até a próxima.